O tema de hoje é influência dos espíritos. Então vamos anunciar nossos convidados. A companheira de sempre, Neia Costa, que é uma trabalhadora do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. O Paulo Nagai, que é um trabalhador vinculado ao Centro Espírita Leon Denis. E o Luiz Pereira, do Centro Espírita Humildade e Amor. Façam suas perguntas, por favor. Boa tarde novamente a todos. Vou começar aqui pelo Luiz. Por que é tão difícil perceber quando estamos sob a influência de espíritos? Boa tarde a todos. Jesus nos abençoe. Propósito de estudo na tarde de hoje. Abraço carinhoso a todos os companheiros presentes nesta casa. Bom, de forma geral, a maior parte de nós, envolvida com as coisas do mundo material, com o dia a dia, com o corre-corre, né? As idas e vindas, banco, mercado, metrô, enfim, trabalho, ocupa-se única e exclusivamente com as coisas da vida do cotidiano. Não para muito para meditar a respeito das coisas do mundo espiritual. É interessante a pergunta. Há mais ou menos uma semana atrás, saindo do trabalho, sentamos e daqui a pouco nos deparamos com um jovem em que dizia das coisas do universo, conversando com alguém, quando dirigiu-se para nós, não sabemos porquê, onde estávamos sentados, e disse o seguinte: eu não acredito em nada que não seja material. Qual é o seu nome? Então eu disse meu nome a ele. Seguindo a orientação de Kardec, em O Livro dos Médiuns, primeiramente procurei saber dele se ele acreditava na sobrevivência dos espíritos, em Deus, e ele disse: para mim isso nada existe. Oriento o codificador que nós, de certa forma, não deveremos continuar a nossa conversação, porque o companheiro, ele não tem ideias espiritualistas, mas, de certa forma, conseguimos, para fechar, ao final da nossa conversa, deixar alguma coisa para ele pensar, né? Lentamente, sem querer contrariá-lo de forma nenhuma. E é interessante que esses dias ele disse à pessoa que estava lá: aquele senhor está por aí, queria conversar com ele. Bom, enfim, tocado de alguma forma ele foi. Nós apenas instrumento, possivelmente, né, naquele momento. Então é natural que nos nossos afazeres do dia a dia nós não nos damos conta da influência do mundo espiritual. É natural que nós, que já buscamos o estudo continuado na casa espírita, começamos a perceber mais essa influência, a diferenciação que ocorre. Mas, de forma geral, nós não damos muita atenção. E muitos de nós até entendem que não existe esse mundo espiritual. Que morreu, acabou. Mas sabemos perfeitamente que a vida continua. Com o tempo, com certeza, né, e com os acontecimentos ao longo da vida, nós passamos a meditar até um momento em que desabrochamos para dar atenção a esse mundo espiritual e observar que determinados acontecimentos ao longo da nossa vida tiveram interferência do mundo espiritual. Neia, o imaginário das pessoas vê o obsessor como alguém mau, entre aspas, mal com U, né? Que trabalha para nos levar ao mal com L também, entre aspas. Isso é verdade? Uma boa tarde a todos. Eu sempre fico encantada de ver tanta gente num dia de domingo, né? À tarde, e num dia meio chuvoso. Está todo mundo aqui.
E a gente agradece a Deus mesmo por essa doutrina maravilhosa. Uma boa tarde para todos nós. Bom, quando nós nos referimos a alguém cujo momento dessa pessoa ainda lhe classifica como mal, nós achamos que todas as possibilidades de realizações dela estão e serão dirigidas para o mal. E lá no Evangelho, os Espíritos dizem que não tem ninguém que não traga dentro de si a centelha divina do amor. E os Espíritos ainda dizem que alguns Espíritos se dedicam a determinados misântropos, se não me engano, que eles falam, e tratam com tanto cuidado, que é uma forma deles dedicarem o seu amor. Então nós vemos que não existe ninguém que não tenha dentro de si essa centelha sagrada, porque todos nós somos filhos de Deus, né? E por que eles, muitas vezes, esses companheiros nossos, e muitas vezes nós, porque muitas vezes em determinados momentos da vida, nós podemos ser classificados como pessoas mais por momentos que passamos, porque o nosso pensamento foge e vai para a área da vingança, né? E a área da vingança é uma área muito tenebrosa para nós. E a gente diz que quando a mulher deixa de fazer a comida para o marido porque está zangada, é uma vingança, né? E ele a considera como um má naquele momento, ou não? Mas vamos voltar para a nossa pergunta base. Se eles estão ao nosso lado, é porque nós os atraímos. Porque se não fosse assim, aonde Deus na nossa vida? Como poderíamos acreditar nesse Pai soberanamente bom? Mas Ele também é soberanamente justo. E aí o que Ele nos proporciona? Os nossos ajustes, mas também nos proporciona a oportunidade de quebrarmos essa sintonia que fixamos com esses companheiros em determinado momento da nossa vida. E essa oportunidade é através do nosso pensamento no bem, é através das nossas boas ações. Então, os Espíritos dizem que muitas vezes eles estão ao nosso lado por causa dessas sintonias do passado. E Deus permite para que nós os eduquemos através do processo educativo que nós também estamos passando. Nos educamos e educamos a eles. Podemos transformar um inimigo em amigo? O que vocês acham? Com certeza. Com certeza. Podemos. Agora, depende muito de nós. Muitas vezes eles chegam mesmo ao nosso lado, nos reconhecem e dizem, opa. Mas aí o coração da pessoa está transformado. Suporta-lhes todos os reveses, todos os ataques e consegue então transformar num grande amigo aquele que muitas vezes está ali apenas para se vingar. Então, hoje eu estava lendo o Livro dos Espíritos e os Espíritos respondendo a Kardec que todo o nosso pensamento no bem pode conduzir uma situação difícil para uma situação confortável para os ambos lados. Isso é muito bom. Antes de continuar, só um aviso rápido que a gente não deu no início, que a partir de hoje já pode ser marcada a vidência para setembro, tá? Então, ao final, quem quiser, basta ir lá na recepção, ok?
Paulo, se a doutrina diz que invariavelmente são os espíritos que nos dirigem, onde fica o nosso livre-arbítrio? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Um prazer estarmos juntos aqui novamente, estudando a doutrina espírita. Primeiro que o fato deles, na maioria das vezes, nos dirigirem, é por conta de estarmos na mesma faixa vibratória deles. A sutileza dessa influência é principalmente devido a isso. No nosso dia a dia, nós estamos envoltos com esses espíritos sem sentir, porque a nossa vibração natural os atrai, como já foi dito aqui. A dificuldade que temos é quando entrar na casa espírita, a gente conseguir sintonia com os amigos espirituais mais elevados. Então nós fazemos um esforço para subir esse padrão vibratório para poder alcançar a espiritualidade superior. Mas esses que nos dirigem, eles estão nos influenciando por semelhança de pensamento. E o livre-arbítrio está justamente na escolha que eu estou fazendo, nas minhas escolhas diárias. Desde que eu acordo de manhã, me levanto, vou trabalhar, o meu comportamento dentro do trabalho, o meu comportamento dentro da condução, o meu retorno. A casa espírita é apenas um aspecto disso. E que, na maioria das vezes, é nessa hora de entrar na casa espírita só que nós nos atentamos para a qualidade do nosso pensamento. Se nós vivemos o dia a dia numa condição honesta de querer fazer a nossa parte bem, a gente está botando o dial lá do rádio na sintonia, na frequência do bem. E aí nós vamos ter a companhia desses amigos espirituais. Caso contrário, nós vamos ter aquilo que nós atraímos. Então o livre-arbítrio está na escolha da companhia. A companhia só vem porque a gente chama. E às vezes as pessoas falam, mas como eu chamo? Ninguém fica assim, vem aqui, vem espírito me influenciar para o mal. Eu não faço isso assim, dessa maneira explícita. Mas toda vez que quando acordo, eu olho para o tempo e reclamo se está sol, reclamo se está chovendo, reclamo de qualquer coisa, eu estou chamando para o meu lado que tipo de espírito? Um reclamão. Se eu, quando olho para as pessoas no meio da rua, olho com intolerância, não dou bom dia para ninguém, que tipo de espírito eu estou atraindo? Então são essas escolhas que a gente faz diariamente, no cotidiano, que vai fazer com que esses espíritos se aproximem com uma facilidade tremenda. Por isso que eles falam para nós, na maioria das vezes eles vos dirigem e sem a gente sentir, porque a sintonia é tão natural, e às vezes a gente chama de obsessor, que não é nem obsessor. A obsessão é caracterizada por uma vontade explícita de ter uma ação em cima do outro indivíduo. Essas companhias espirituais, na maioria, não são obsessores. São aqueles que compartilham do mesmo pensamento de cada um de nós. A obsessão se caracteriza pela constância e pela vontade do espírito de interferir. Agora, se há essa afinidade, a sintonia, eles se aproximam de nós e, muitas das vezes, se eles estiverem com algum desequilíbrio, esse desequilíbrio pode se refletir para nós e causar até uma doença, mas aí é consequência, não é da vontade dele. A gente tem narrativas no mundo espiritual que até parentes, tipo um avô que desencarnou com problema respiratório e por amor ao netinho que está ali se aproxima, olha a intenção, é do amor. Mas aí pelo reflexo do desequilíbrio que ele ainda carrega, ele pode estar causando aquele ser um problema de saúde. Nós estamos dando esse extremo para a gente ver que essa aproximação, ela foi por amor e é constante. Ela tem uma motivação que tem ali uma afinidade, alguma coisa, mas nem sempre tem a intenção de se fazer o mal. Agora, nós podemos escolher sim, o livre-arbítrio está nessa escolha pelo pensamento, palavras e atos que nós podemos ter. Posso complementar? Eu não sei se eu já contei esse caso aqui, mas vocês me permitem recontá-lo. Um chefe de família, um filho excelente, uma pessoa altamente produtiva para a sociedade, um bom funcionário. De uma hora para outra, esse companheiro começou a beber muito.
E ele não tinha visto, não demonstrava nenhuma tendência. Só beber muito, muito, muito. E todo mundo começou a ficar muito preocupado. É um caso verídico. E aí teve tanto transtorno na vida dele que a esposa já estava para abandoná-lo, estava para perder o trabalho. Então um amigo de repartição chegou para ele e falou: olha, te conheço, você não é assim. Vou levá-lo numa casa espírita. E ele estava já com tanto sofrimento, porque tinha uma índole boa. E ele aceitou ir. E foi. Chegou lá, foi convidado para deixar o nome. E o nome foi para desobsessão. E aí, então, o espírito veio na reunião mediúnica. Perguntaram a ele: meu amigo, vamos ver que estás fazendo mal ao companheiro? Ele falou: eu mal? Aí vem a história. Será que é mal mesmo? E o que você acabou de falar, né, Nadai? Eu mal? Não, ele é meu amigo. Aí continuaram conversando com ele, perguntaram: como é que você se filiou? Em que época vocês estão falando? Não, conheço ele há pouco. Conheço ele há pouco. É que esse companheiro, ele saía sempre de casa, do trabalho para casa. Porque é desses homens que gostam de estar com a família. Mas os companheiros no trabalho ficavam tão em cima dele, tipo, a mulher que manda, aí ó, esse daí, lá vai para casa. E ele começou a se sentir envergonhado, então ele queria se aproximar dos companheiros, e um dia ele cede e vai para o bar. E a partir daquele momento, a vida dele se transformou. E aí, lá na mesa de tratamento espiritual, o espírito diz: não, quando eu vi entrar no bar, eu falei: que pessoa boa. E eu quero ficar do lado dele. Eu gostei tanto dele, que nunca mais saí do lado dele. Eu não sou mal, não quero o mal dele, não. Só que esse espírito, quando encarnado, ele era um alcoólatra. E aquele bar ali era como se fosse a residência dele. E ele colocou a mão no ombro do companheiro e não queria tirar mais. E aí o que o Nadai nos fala sobre essa coisa de estar atento. O companheiro que nos diz: olha, a todo momento, né? O que a gente pode fazer? O outro que o levou, teve coragem de dizer: olha, vamos para casa espírita. E aí ele descobriu que ele tinha um pseudo-amigo, um falso amigo, mas que não sabia que era falso amigo. Para ele era amigo. E ele encontrou no outro aquilo que ele queria ter. Então, nesse momento em que nós estamos falando de influência dos espíritos, é muito importante que a gente pare e analise o nosso comportamento. Como é que nós estamos lidando com a vida atualmente? O que a gente quer? O que este livro sagrado e o Evangelho nos falam sobre isso? E tomarmos conta de nós. Orai e vigiai, alguns dizem que é vigiai e orai, não é isso? Isso é muito importante para todos nós. Luiz, tem duas perguntas aqui muito parecidas. Uma delas pergunta a respeito da proteção do nosso amigo espiritual, do nosso mentor, se ela não poderia se sobrepor à influência de um obsessor ou de um espírito que esteja tentando nos arrastar para o lado negativo. E uma outra pergunta como esse mentor atua, né? E também por que é permitido que os espíritos tentem nos arrastar. Então, na verdade, é uma pergunta em relação a como esse mentor atua, né? E de que forma ele, às vezes, ele não consegue atuar, ou por quê. Todos nós, como já está bem colocado aqui, né? Temos livre-arbítrio, capacidade de decidir. Como também sabemos
A lei de Deus está inscrita na nossa consciência. De certa forma, todos nós sabemos avaliar o que está certo e o que está errado. Temos sempre a oportunidade de falar sobre aquele salmo, que é o Salmo número 1, que fala dos dois caminhos. A opção de escolha é nossa. Somos nós que escolhemos se buscamos o caminho do bem ou se buscamos o caminho do equívoco. Cada um de nós é uma individualidade. Cada um de nós tem a sua trajetória, muitos de nós o seu ressarcimento com a lei de forma mais tênue ou mais acentuada. O amigo espiritual não é aquele que vai realizar o trabalho por nós. O amigo espiritual é aquele que vai nos orientar. Entretanto, muitas das vezes, nós nos distanciamos muito desse amigo espiritual. Quantos de nós nem lembra que tem um anjo guardião, né? Quantos de nós nunca voltou seu pensamento para ele? Então, nós temos a capacidade de decidir. É aquela situação, senhores na decisão, escravos das consequências. Quando nós decidimos bem, nós não agradecemos ao amigo espiritual, nós nem lembramos dele. Mas quando nós decidimos mal, nós pedimos o socorro. Mas por que você não me socorreu antes? Não socorri porque você não quis. Simples assim, não é? Da mesma forma que nós procuramos um amigo, às vezes, sabemos que é uma pessoa do bem, para um conselho, mas só depois que o acontecimento já foi selado. Puxa, se eu tivesse vindo aqui antes. Então todos nós temos essa oportunidade de dia a dia voltar o nosso pensamento para o nosso amigo espiritual, pedir a orientação, mas eu queria que essa orientação viesse agora. Muitas das vezes essa orientação vem durante o sono, né? Durante o nosso período de despreendimento, aonde nós ali recebemos todas aquelas dicas e no outro dia é como se fosse tirasse um pano, né, de cima de tudo aquilo ali, nós conseguimos ver as coisas melhores. Entretanto, muitas das vezes, dadas ainda as nossas imperfeições morais, e nós não podemos esconder isso, o pano é tirado, mas a gente continua com os nossos óculos. Eu quero continuar vendo dessa forma. Então fica difícil, nesse momento, a ajuda do plano espiritual, não é? Ou eles ajudam, nós não aceitamos a ajuda. Estou aqui para ajudar, não é? Mas, se você não quer, você tem a oportunidade de escolher qual caminho você quer trilhar. Então, de certa forma, está fechando um pouquinho aqui com aquela pergunta que me foi feita primeiramente, das sutilidades e por que nós muitas das vezes não observamos essa influência, né? É fundamental que nós nos voltemos para o mundo espiritual. Se nós nos vermos só corpo físico, não é? É difícil. É aquela pergunta. Você hoje quando acordou, o que você viu lá na frente do espelho? Personalidade ou individualidade? Uma personalidade que está sendo sustentada por uma individualidade, né? E ela tem possibilidade de escolhas. Qual é a melhor escolha? É a do bem ou é a do mal? A melhor escolha é a do bem. Por que normalmente, às vezes, a gente escolhe o caminho da sombra em vez do caminho da luz? Dadas as nossas sombras interiores. Mas, pouco a pouco, nós vamos modificando isso. Né? Às vezes parece que estamos alheios à influência dos espíritos, como se fôssemos passivos para toda e qualquer situação. Até que ponto a responsabilidade é nossa? Como nos ajudar? O dia
em que eu fui apresentada a doutrina espírita. E foi um dia de renascimento. E estarmos aqui hoje reunidos, conversando sobre essas coisas, trocando informações, deixando que elas penetrem nos nossos pensamentos, né, no nosso raciocínio, para que a gente possa interiorizá-las, analisá-las, interiorizá-las e trazer para o nosso convívio, eu acho uma dádiva de Deus. Dizem que a gente não deve falar sobre a gente numa reunião como esta. Mas eu me lembro que eu era muito metida, né? No termo comum, porque eu achava que tudo que eu fazia de bom era eu. E quando fazia de mal, alguém devia estar contribuindo para isso. Não conhecia. Eu não tive um berço espírita. E eu não tinha a menor ideia que eu pudesse ser influenciada pelos espíritos a esse nível. Educada numa família que a minha mãe dizia assim: olha, toma conta da tua vida, hein? Porque você é responsável por ela. Mas esse tomar conta trazia para mim toda a responsabilidade. Só eu tinha, e como tem, toda a responsabilidade. Mas eu não conhecia esse mundo que gira pulsante. Essa troca, como Kardec diz lá na Gênesis, ora influencia o mundo, né? A humanidade encarnada influencia o mundo desencarnado, e os desencarnados ora influencia, e que isso é uma coisa constante. Quando a gente aprende que essa troca existe e que ela é permanente, nós mudamos completamente, desde que aceitemos racionalmente, o nosso modo de pensar. E aí a gente começa a entender que às vezes até numa reunião de trabalho, onde alguém dá uma ideia, que aquela ideia pode ter sido captada por alguém que esteja mais acessível a ela. E essa compreensão dessa troca permanente vai nos mudando. E nós vamos ficando mais humildes, menos soberbos. E mais atentos às nossas responsabilidades. Mas principalmente aos nossos pensamentos. Para que os nossos pensamentos não ponham nas nossas bocas palavras difíceis. Para que os nossos pensamentos não nos façam, não nos levem às ações difíceis. E para que essas trocas não se tornem sérias dificuldades na nossa vida. Eu acho que eu saí da pergunta. Saí não? Espero que não. A responsabilidade é nossa, em todos os momentos. Vocês querem? Paulo, tinha 3 perguntas aqui que versam sobre o mesmo tema. A gente juntou. Uma delas pergunta até que ponto os espíritos podem influenciar o nosso equilíbrio psíquico. A outra pessoa vai mais além, perguntando se eles podem nos levar à loucura, né? E há uma perguntando se é possível que eles nos levem ao suicídio. Então, assim, quais são os limites dessa influência espiritual? Bom, vamos lembrar aquela pergunta que Kardec fez aos espíritos: se alguém, com a ajuda de um desencarnado, pode provocar o mal no outro. A resposta: não, Deus não permitiria. E os espíritos detalham isso, não como um impedimento que alguém vai fazer alguma coisa com você, eu vou lá, me meto na frente e não deixo. Mas sim uma consequência do mecanismo da lei. Ele colocou: se ele não merecer, não vai ter como atingi-lo. Seria injustiça da lei alguém que não merece sofrer alguma coisa.
Isso é tipo daquela coisa que você assim, sabe, tem uma notícia boa e uma ruim. Quer dizer, a notícia boa é essa, que a gente não vai sofrer quando não merece. A notícia ruim é que a gente sofre. E que se a gente sofre é porque a gente merece. Então não pode reclamar. Tem que encarar isso com serenidade, mas realmente entender que é assim. Então, o limite não está em quem quer fazer o ato, quem quer praticar o ato. Está na possibilidade daquele que vai receber. Ele vai influenciar. Isso é uma coisa importante que a gente tem que entender quando se fala de influência espiritual. O espírito não vai colocar nada na gente. Ele vai acionar o que tem. Então, por exemplo, caso específico da loucura. A loucura, ela tem uma origem, se você falar em termos de corpo físico, lá uma lesão cerebral. A gente vai lembrar aí que alguns tempos atrás, o médium, a pessoa que demonstrava características mediúnicas, elas eram levadas para o hospício, tomavam um choque, porque aquele negócio que é maluco, porque está vendo morto, está vendo não sei quem, e acabava causando a lesão cerebral mesmo. Graças a Deus, hoje em dia já não tem mais isso. Mas a loucura, ela é causada por uma deficiência que o espírito já tem, uma tendência, uma característica. E na época de Kardec vieram com essa história, que o estudo do espiritismo estava deixando muita gente louca, não sei o quê. E o argumento de Kardec foi simples: olha, se a pessoa tem essa tendência, essa debilidade, qualquer tipo de esforço a mais que ela faça, em termos de carga, em cima do pensamento, das condições mentais dela, ela vai sofrer um colapso. Seja estudando química, matemática, língua ou espiritismo. Então isso ficou bem claro na defesa dele. É uma defesa que não tem contestação. Então, é dizer que ficou louco por conta disso, a causa já estava dentro de mim. Agora, por conta da sintonia, da característica dos espíritos, o espírito vai lá e potencializa aquilo ali, ele pode sim provocar. O que a gente tem que prestar atenção é que ele provoca o que eu já tenho, uma característica que eu já tenho. E não ele dizer que ele colocou aquilo na gente. Foi ele o causador primário. Não foi. E a gente tem sempre que lembrar, se ele teve acesso é porque permitiu, em termos de sintonia. Levar à loucura, tem outros argumentos que os espíritos colocam, que a gente pode entender legal. Que se fala assim, até na condição da idiotia. Quando o espírito não tem compromisso com o suicídio, por exemplo, que a gente fala, não, porque ele não está nas condições normais, ele não está senhor de si. Então isso é importante. Se ele não tem essa consciência e é induzido, a responsabilidade é do desencarnado. Só que há fatos e fatos. Que quando fala assim, bom, mas ele quando perdeu a consciência, e no caso a pergunta é por conta de uma droga, de uma bebida ou o que for. Mas se ele beber e ficar inconsciente, perdeu a consciência, o culpado não é o espírito que induziu? Ele falou, não, ele estava sóbrio quando começou a beber, então vou parar. É a responsabilidade de cada um que está sendo colocado em cada resposta aqui. Mas o que a gente tem que ficar, até para aprender a se defender, e para quando se defender não falar besteira. A gente quer botar sempre a culpa no obsessor. Mas o obsessor só potencializa. Por isso que às vezes a gente fala assim, o espírito acionou, é um alerta para a gente, é sinal que eu tenho um pezinho lá. Porque senão seria injustiça, a gente tem que pensar nisso. Porque se nós ficássemos à mercê da vontade do outro fazer o mal a gente, isso seria injustiça. A proteção da lei é exatamente eu ter, e a gente costuma nessa análise, a gente fala assim, tem cabimento na lei ou não? O ter cabimento é, eu tenho alguma coisa a ver com aquilo ali, eu tenho sintonia, eu vibro naquela faixa, eu tenho ações naquilo ali, ou hoje ou no passado. Se eu tenho, eu proporciono essa influência. Se não tenho, ela não vai existir. Luiz, como se dá a influência dos espíritos no ambiente familiar, muitas vezes tão conturbado e com tantas arestas a apaziguar? Família sempre é família, né? Maravilha, beleza.
Coloca-se até que a ideia genial de Deus, fantástico, né? E Lúcio diz que é o cadinho onde nós somos cozidos diariamente, né? Beleza. E diz também que as famílias são estruturadas no plano espiritual. Cada um de nós está nesse momento na família que devia estar, né? Vamos agradecer a Deus por isso, certo? Isso é importantíssimo. Primeira coisa, se nós estamos aqui agora achando que a nossa família não é a melhor possível, a gente tem que mudar esse padrão de pensamento. Porque mudando esse padrão de pensamento, eu projeto um nível mínimo de equilíbrio para entender a minha movimentação naquele ciclo. Os espíritos são simpáticos ou antipáticos entre si, né? Nós temos famílias que são harmônicas, famílias que você olha, poxa, eu gostaria de fazer parte daquela família. Não vejo eles brigarem, se darem bem, saem de mãos dadas, conversam. Essa é a família que eu queria. Então vamos entender o seguinte, essas famílias são famílias harmônicas, né, que se encontram num determinado momento e estão ali num processo de reencontro. E é interessante, tem um livro do Vitor Hugo que diz que tem encontros que são encontros, encontros que são reencontros, e tem reencontros que são verdadeiros desencontros. Então tem famílias que estão em processo de desencontro. Em função de quê? Aí é que vem a situação das suas vivências passadas. Porque nós não podemos olhar para essa existência. E espíritos que estão ali à volta, né, vibrando de forma positiva ou não, pelo sucesso daquela família. Pegando só um pontinho aqui para... Eu me lembrei, né? Uma família, por exemplo, o Nagai citou sobre a loucura. No livro Grilhões Partidos, nós temos um caso de uma menina de 15 anos, Lisandra, família harmônica, vai fazer 15 anos de idade. No dia dos 15 anos de idade, ela vai tocar o piano. Nesse momento, recebe uma ação intensiva de um espírito que não lidava bem com a família. Aí eu vou convidar vocês para lerem um livro, tá? Que é fantástico. Vai mostrar para nós o fato de uma jovem que é internada, não é? Com diagnóstico de esquizofrenia, tá certo? Mas na verdade não era esquizofrenia, era um processo obsessivo. Ele desestruturou toda a família, porque existiam componentes de vidas passadas e espíritos que ali estavam cobrando a devida conta. Ora, mas naquelas famílias harmônicas também não tem alguma coisa, mas pelo fato de viverem em harmonia, em função de buscarem cada um a prática do bem, dedicar-se uns aos outros, o que que eles fazem? Criam um escudo protetor, né? Contra muitas das vezes investidas de espíritos que não gostam, simplesmente não simpatizam. Não tem esse caso às vezes? Alguém diz assim, não simpatizei com você. Tem espíritos também que é assim, da mesma forma que abraçou o amigo lá no bar e falou, gostei dele, ele é gente boa, né? Então tem pessoas, tem espíritos que são simpáticos, mas tem outros que têm verdadeiras antipatias por nós. Mas essa antipatia deriva do quê? Se nós formos buscar as causas, né, nós vamos ver que nós temos um pezinho, como disse Nagai, lá atrás, que ainda está com um pouquinho de lodo. Ficou no dedão, mas ainda tem. Tá certo? Está sendo bondoso, né? Está sendo bondoso. A maioria de nós está aqui na cintura ainda. Pelo menos. Vamos lá. Néia, a influência espiritual
que atue sobre grupos, populações ou mesmo países inteiros? Sim, sim. Como também há protetores que atuam sobre grupos, sobre países inteiros. Nós estamos falando aqui, desde a primeira pergunta, sobre afinidades e sintonia, né? Aliás, é o que eu mais gosto de estudar, afinidade e sintonia, porque parece que responde a tudo. E que nos chamam a razão, nos chamam a nossa responsabilidade. O que nós estamos sintonizando? Que sintonia é essa que nós estamos atraindo para nós? Tem sim, tem. Porque vocês podem imaginar o que é um país ser atacado por outro e ser dizimado. Vocês podem imaginar o que seja guerra, o que seja suplício, fome. O Brasil é um país que ainda, graças a Deus, não passamos por grandes calamidades, né? Mas se nós levamos em conta que existe para o homem comum essa preocupação, ou melhor, essa sintonia com o outro pelo mal que ele faz, isso também acompanha os países. Mas o importante, e hoje quando eu saí de casa eu falei, eu quero falar muito sobre isso, porque nós estamos falando sobre influência dos espíritos na nossa vida. Eu gostaria de falar muito sobre os protetores dos países, os protetores de todos nós, e os nossos amigos espirituais. Então, quando o companheiro falou nosso amigo espiritual, eu falei, ele me deu o gancho. Porque todos temos, todos os grupos, todas as famílias, todas as casas espíritas, todos temos os nossos mentores, os nossos protetores. O Brasil também tem. Não tem? Qual é a nossa bandeira? Bandeira de Ismael, que tremula sobre nós, fala de paz, de amor. Então, hoje é um bom dia para que todos nós saiamos daqui, sabe como? Eu tenho um protetor. Lembrando dele. Lembrando do seu anjo de guarda. Lembrando do anjo de guarda que guarda a sua família, o protetor da sua família, do seu trabalho, da sua profissão, porque todo profissional tem um companheiro que lhe ajuda. É muita gente nos ajudando. É muita gente nos influenciando para o bem. Mas sabe o que é muita? Muita. Mas é porque nós não estamos atentos. Não estamos. E escutando uma palestra de um psiquiatra, ele falou assim, sabe por que nós não nos livramos das perturbações, das perseguições espirituais? Porque nós gostamos dos motivos por quais as atraímos. Então nós gostamos de fofoca. Não? Gostamos de fofoca, de falar mal dos outros. Ainda não sabemos como praticar o bem. Quando estamos praticando, a gente para na metade e diz, agora é com ele. A gente não aceita a lição do bom samaritano até o final. Então nós temos muita coisa que aprender para nos mantermos em afinidade com o bem. Oração, nem pensar. De manhã a gente sai da cama e diz, com Deus eu deitei, com Deus eu dormi, obrigado, amém. E acha que já está protegido. Então hoje é um bom dia para sairmos daqui perguntando o que a gente está fazendo por nós. Quem nós estamos atraindo, como os companheiros já falaram. Aonde está nosso anjo guardião? Está do nosso lado, está lá no livro dos Espíritos, é só chamar que ele volta rapidinho. Mas todos os países têm os espíritos que lhes são a favor e os que não são a favor. Mas o número dos que são a favor são maiores. Paulo,
Pode a providência divina encaminhar um espírito para nos influenciar negativamente, como uma espécie de prova? Olha só, encaminhar não, mas deixar o cara aí, ele deixa. Porque exatamente tudo que a gente está falando está girando em termos do livre-arbítrio. E Kardec, eu acho que sempre quando a leitura, ela não dá entonação às coisas, né? Então tem determinadas coisas que a gente lê, que eu me recuso a entender que o cara falou normalmente. É tipo aquelas chamadas de Jesus, quando Jesus chama o pessoal às favas. Aquilo tem amor, mas não tem mel não. O negócio de vir com mel foi chamada mesmo, como um pai faz com o filho, a mãe faz com o filho. Então às vezes a pessoa fantasia, né? Bota aquilo assim, mas é a energia necessária para algumas coisas. Como os espíritos às vezes, de vez em quando falam para Kardec assim, pô, não, já respondemos isso lá atrás. Eu não acredito que fala assim, Kardec, querido, nós já respondemos isso lá atrás, você já sabe. Porque Kardec tinha essa característica de ir dando umas confirmadas, até porque são espíritos diferentes, foram médiuns diferentes, eram compilações, né? Então o Kardec faz uma pergunta para os espíritos assim, poxa, que é uma questão racional e uma pergunta em busca de entender a lei de Deus, como é que funciona. Porque a um homem de bem é dado chegar a um pensamento ruim. Ele está falando assim, ele reconhece que a pessoa é boa, mas de repente a pessoa começa a pensar besteira. A pergunta seria isso mesmo. Aí ele fala assim, é para provar, para testar vocês. Porque o pensamento pode chegar, ele não pode fazer ninho. Ele vai pousar, mas tu espanta. Exatamente por quê? Porque nós estamos envoltos de uma ambiência espiritual, além da material. Então a gente não pode esquecer que quando a gente pensa, a gente movimenta as partículas sutis do fluido cósmico universal. E é como os espíritos falam, nós estamos embebidos num fluido cósmico universal como os peixes dentro d'água. Então, qualquer interferência nessa matéria pelo pensamento, ela vai emitir uma onda. Está lá, uma onda eletromagnética. O outro vai captar ou não, dependendo exatamente da sintonia que ele esteja. Então nós captamos todas as influências espirituais que estão sintonizadas com o nosso pensamento. Então por isso que esse pensamento é igual você dizer que aqui, aqueles canos assim furados, que vai cair um monte de água aqui, como se fosse uma chuva. Se eu passar por aqui por baixo, vai me molhar, vai ter contato comigo. Agora, a capacidade de eu me secar ou não é outra coisa, mas que vai me molhar, vai. Então é a mesma coisa desses pensamentos. Eles tocam a gente. Absorver ou não, aí é questão da sintonia. Mas chega, e não que a lei vai fazer assim, alguém vai chegar, um mentor, vai chegar e você olha, vai lá e testa o Paulo. Não precisa isso. Porque essa diversidade de característica dos espíritos já é um teste, porque nós estamos mergulhados nessas influências todas. E nós vamos ceder à medida do que nós temos ainda lá no nosso pezinho, né? No que tem do eu gosto também, que é tudo a mesma coisa, que a gente se compraz ainda. Então por isso que a gente cede. Vou abrir só um parêntese aqui para não dizer que o plano espiritual não colocaria. Pode até ser alguma situação específica, eu falo de uma maneira geral, porque não é esse o objetivo da lei, ficar vamos dizer assim, incentivando para o mal. A gente não quer passar essa ideia. Mas pode ter algumas situações em que o espírito tenha, assim, vamos testar o fulano. Não para fazer o mal para ele, mas vamos observar até que ponto ele tem essa resistência. A gente não sabe disso, mas o plano espiritual, o grau de aprendizado e a confiança que o plano espiritual também pode ter na gente. Os espíritos, em alguns estudos lá na nossa casa, que nós tivemos a oportunidade de fazer pela mediunidade do altivo, com o plano espiritual, e às vezes os espíritos falam assim, olha, que em termos da casa, o plano espiritual observa, e o médium só é considerado um médium confiável depois de uns 10 anos de trabalho. Confiável que eles estão falando é o seguinte, não é que a gente não tenha falha depois de 10 anos, não.
confiável de tipo assim, posso contar com o trabalho dele. Não é aquele médico que vai dar uma dorzinha de cabeça, hoje eu não vou. Aí aconteceu alguma coisa, o último capítulo da novela, hoje eu não vou. Há um planejamento, por exemplo, uma sessão de desobsessão, de atendimento ao plano espiritual, que está contando com os médicos que estão ali, com o médico de apoio, com o doutrinador, e eles têm que planejar esse trabalho. Quem é médio de incorporação sabe do que eu estou falando. Na semana do trabalho, quarta, terça-feira, se o trabalho for sexta, aí sente uma coisinha aí, quem está desatento fica achando que está doente. Depois passa um tempo, já é a influência do trabalho da desobsessão. É uma aproximação para acomodação fluídica. Então, não se pode contar com médios que não tenham essa firmeza no trabalho. E foi engraçado nessa entrevista que o Espírito falou assim, aqueles que não têm esse tempo de trabalho que me perdoem, mas é só depois desse tempo que a espiritualidade passa a confiar plenamente por conta da constância do trabalho, da perseverança. Então pode sim, às vezes, ter uma condição, mas não é característica da lei proporcionar que alguém faça o mal. Que é bem geral, ninguém nasceu para fazer o mal. O mal é algo transitório, é a falta do bem, como a escuridão é a falta de luz. É esse tipo de ensinamento que a gente recebe na doutrina espírita, exatamente para a gente não cristalizar aquela figura do mal como oponente do bem, no sentido de que ele vai poder fazer a mesma coisa. Quer dizer, seria um Deus ao avesso. Não existe isso por causa das próprias características que a gente trabalha com a divindade, as características de Deus, tudo aquilo que a gente pode não entender totalmente, mas a gente sabe pelos atributos divinos como esse ser é caracterizado. E só uma frase, Deus não põe fardos maiores, nos nossos ombros do que podemos carregar. Eu acho que essa frase, quando a coisa está apertada, quando a gente lembra dela, a gente diz assim, opa, peraí, eu posso. E segue em frente. Porque se o mundo é uma escola, o aluno, ele vai passando de ano. E vai passando de ano, as coisas vão ficando a matéria vai ficando cada vez mais séria. Então ele está pronto para enfrentar novos desafios e responder. E pegando o gancho do Nagai, Joana diz que trabalho também só é considerado como sendo um trabalho efetivo depois de 10 anos. O trabalho também, depois de 10 anos de realização. Eu mudei a ordem aqui das perguntas, já estavam numa ordem qualquer, por causa do final do que ele falou, para aproveitar o tema São Luís. O ideário do obsessor mau, responsável por nos arrastar ao erro e quase um ser diabólico, não seria um atavismo dos tempos em que fomos católicos ou protestantes nesta ou em outras vidas? O ideário do obsessor mau, responsável por nos arrastar ao erro e quase um ser diabólico. Se essa ideia desse obsessor demônio, não seria um atavismo. Bom, não entendemos como um atavismo. Detalhe, Deus não criou o espírito bom nem o espírito mau. Fomos criados simples e ignorantes, podemos até passar pela feira do mal, mas não temos necessidade de praticar o mal. Como praticamos o mal, é decisão nossa, vamos cair de novo no livre-arbítrio. Bom, determinados espíritos, em função, como todos nós alimentamos ainda, porque senão já estaríamos em condições melhores, em função do orgulho e do egoísmo, alimentam no seu mundo íntimo, muitas das vezes, o desejo de poder, e por esse caminho, muitas das vezes, acabam se perdendo. Tornam-se aquele que se diz o ser diabólico, o chefe das trevas,
nada mais que alguém equivocado. Vamos observar no livro Libertação de André Luiz, Gregório, tá certo? Que na verdade, segundo ele, praticava justiça. Ele era o chefe dos justiceiros, porque se via injustiçado, mas não era aquilo, poderíamos dizer, como um ser diabólico. Então, num determinado momento, é realizado todo um trabalho para trazer esse companheiro à realidade. Dedicação de diversos espíritos, inclusive aquela sua genitora, que é interessante também frisar, que já nas primeiras páginas do livro, ali já é mencionado como seria a reencarnação desse companheiro, pois, diferente de muitos de nós, que teve a possibilidade de participar do seu processo reencarnatório, que maravilha, né? Ele não teria a possibilidade de participar, né? Então, esse companheiro, agora voltando lá à pergunta, porque é para vocês, aqueles que não leram o livro, se interessar, né? Todos já leram o livro? Libertação? Então, se interessar, é bacana, vale a pena ler, não é? Então, Deus não criou Gregório um ser diabólico, um chefe das trevas. Ele tornou-se por opção sua, achando que aquilo era o correto do seu ponto de vista. E quantas vezes nós nos equivocamos na vida, achando que o que nós estamos fazendo é o correto. E daqui a pouco nós vamos ver se está errado, né? Então, todos aqueles espíritos que desencarnavam e tinham alguma situação, alguma pendência, ou porque foram ofendidos, ou porque foram agredidos de alguma forma, verbalmente, né, fisicamente, vilipendiados das mais diversas maneiras, recorriam a quem? Ao ser diabólico. A este que foi dada a condição de orientar de como se vingar. Olha só, que situação. Ele, de certa forma, ele orientava os outros, né, como poderiam interferir na vida daquelas pessoas que o vilipendiaram para causar dano a ela. Eu não entendo como atavismo, porque muitos de nós já superou isso. Pode ser para alguns, mas para aqueles que buscam a leitura, os ensinamentos, né, e possivelmente a maior parte dos espíritas, né, estou falando agora de espíritas, são pessoas um tanto quanto mais esclarecidas, leem livros, etc. Eu acho que se perde um pouco na história do tempo. Nós temos que pensar nos dias de hoje, do nosso comportamento, o que nós estamos fazendo em nosso benefício e em benefício dos outros à nossa volta, para que possamos drenar do nosso mundo íntimo toda essa ideia de inferno, né, de purgatório, né, de que muitos às vezes falam assim, eu vou ficar no umbral, que o umbral é bom, né, eu vou passar pelo umbral. Outros dizem que não vai passar. Vamos esquecer isso, né? O importante no momento é fazer o melhor que a gente possa fazer, né? Porque não existe esse demônio na acepção da palavra. Isso é criação do homem, com finalidade que já sabemos, de meter medo, né? Quando a gente era pequenininho, quando a gente tinha menos de 18 anos, né? O pessoal aqui já tem mais um pouquinho. Quando falavam para nós de demônio, né? Nossa, metia medo, a gente saía correndo, às vezes a gente enfiava até debaixo da cama, mas não existe esse demônio. Na verdade, esse demônio, esse Satanás, ele são aqueles espíritos que se equivocaram, simplesmente é o que dizem os espíritos para nós. Tá bom? Né? Por que ficamos mais vulneráveis à influenciação dos espíritos, benignos ou não, quando dormimos?
porque nós retornamos à nossa vida natural, que é de espíritos. E aí, então, mais uma vez a sintonia. Geralmente nós vamos procurar os ambientes e os companheiros com os quais nós nos afinizamos. E por estarmos na nossa vida natural, nós somos mais acessíveis, ficamos mais acessíveis às influenciações. Então, muitas vezes, nós acordamos bem, né? A gente diz, gente, que noite maravilhosa, né? Acorda com uma sensação de que alguma coisa boa. Acorda bem. Estivemos juntos dos nossos companheiros que nos querem bem, os nossos guardiões, amigos, e mantivemos conversas harmoniosas, ou fomos participar de aulas, de cursos. E às vezes a gente acorda mal, não dormiu bem, acorda agitada, uma sensação de que alguma coisa não está bem. E aí, durante a noite, muitas vezes estivemos em contato com aqueles que ainda não nos são afins. E por conta dos embates ainda retornamos à matéria com sensações muito penosas, muito difíceis. Eu costumo pedir ao meu anjo guardião na hora de dormir que, olha, corta o meu livre-arbítrio. Eu estou dando permissão, claro que eles não vão fazer isso, mas é uma tentativa minha de não me deixar levar para situações difíceis, não é? Porque todos nós ainda estamos em aprendizados. Então eu digo, ó, quando eu sair do corpo, se eu quiser ir para algum lugar difícil, vocês dizem não, façam o favor de voltar. Mas na verdade, antes do sono, o que pode nos auxiliar muito nesse desprendimento é a oração. Uma excelente oração. Não só para que nos livre desses contatos, mas para que, se eles acontecerem, sejam contatos em que a gente possa ter uma conversa amistosa e haja reconciliação. E, se possível, que eles nos levem para os cursos, onde possamos estudar um pouco mais de doutrina espírita. Converso muito com meu mentor, olha, me leva para os cursos, me bota para estudar, me bota para fazer alguma coisa que eu seja capaz de fazer no plano espiritual, um auxílio aos desencarnados, me dê tarefa. Não me deixe solta por minha conta, porque nós ainda estamos aprendendo a tomar conta de nós, no plano físico e no plano extrafísico. Mas o desprendimento nos facilita esse contato. Paulo, os espíritos desencarnados podem influenciar os animais e provocar alterações em seus comportamentos? Pode, mas vamos explicar o limite. Tem que ter muito cuidado para falar isso. Os animais, a gente tem que partir do princípio que a gente conhece, não tem pensamento contínuo. Diferença do reino nominal, ter pensamento contínuo. Essas formas não têm capacidade de se manter por si só no plano espiritual. Aonde elas são mantidas por efeito do pensamento daqueles que tomam conta dos lugares. Exemplo, livro dos médios, caixinha de rapé. Tem vida aquilo ali própria? Tem, mas por enquanto... vai demorar quanto tempo? Enquanto o pensamento que a mantém, em termos de estrutura, foi emitido. Quando se fala do laboratório do mundo invisível, está se falando exatamente no material, na matéria-prima
da construção das colônias espirituais. São fruto dos pensamentos dos espíritos que estão ali. Da mesma maneira que a gente fala, o inferno circunscrito, ele é resultado das formas pensamentos, dos pensamentos daqueles que estão naquelas situações. Então, se cria aquele ambiente pelo próprio pensamento. Pode ser consciente ou não. Quando você vai fazer uma formação de uma colônia, você faz conscientemente projetando isso, aquilo outro. Quando o ambiente é consequência do teu estado mental, ele ocorre automaticamente. Nós irradiamos o nosso pensamento querendo ou não. E é um negócio até que a gente fica preocupado. Eu acho que eu já falei isso aqui num dos estudos que nós fizemos, quando o pessoal chega e fala assim: agora vamos fazer um exercício, vamos esvaziar a mente, vamos parar de pensar. Não dá. Deus, com a sua lei, demorou bilhões para que o princípio inteligente chegasse a atingir o pensamento contínuo. Não tem como não pensar. Pense em não pensar. Tu está pensando. Porque quando você fala assim, não pense em nada, eu garanto, é o exercício que a gente faz. Quando alguém fala para a gente assim, não pense em nada, a gente projeta uma tela em branco. A maioria é assim, não é? Porque tu projeta uma tela em branco. Então, o certo é o quê? Substituir os pensamentos. Quando tu vem lá de fora do trabalho, o que a gente faz toda reunião pública é isso. Ler uma página. Para você fazer o quê? Os pensamentos conturbados que a gente traz lá de fora, a gente vai substituindo por outras coisas, porque parar de pensar eu não vou parar. Então, se você parte do princípio que o animal não tem pensamento contínuo, as coisas tocam de uma maneira diferente. O animal não pode ser médium. Médium é intermediário de. Isso é uma coisa completamente diferente de dizer que o animal é suscetível a uma influência do espírito desencarnado. Graças a Deus, hoje nós temos a tecnologia e todo mundo aqui deve ter visto Ghost. Você lembra o que ele teve que fazer com o gato? O gato não foi médium dele. Cuidado, às vezes a gente fala, o animal não vai ser médium. O que ele fez, e aí a percepção do animal é igual apito de cachorro. Nós não escutamos apito de cachorro, o cachorro ouve. Por quê? Pela faixa de frequência que a percepção auditiva dele. A visão também, os animais têm uma percepção do plano espiritual. Então você vê o animal, ele às vezes está latindo para algo que a gente não está vendo. Eles estão percebendo. Várias narrativas de Kardec na época, artigos na revista Espírita, de animais, cavalo principalmente, empacar e não ia nem a pau de sair daqui para lá, mas não vou mesmo. Ele parava ali e não tem chicote que dê jeito. Por causa das percepções, não quer dizer que ele esteja sendo médium. Então, você partindo desse princípio, sem a gente entrar em detalhes, você vê que mesmo no meio espírita, está se falando muita besteira em termos de animais. Se fala muita coisa distorcida. Se você sabe que... Porque... Bom, vou falar. Fala. Pode falar? Vou falar. Vou falar então. Por exemplo, porque você usar a lógica. Se eu começo numa casa espírita, na notícia do plano espiritual, como a gente dá de desencarnado, e com todo cuidado, que olha que isso já é um negócio que as casas espíritas não gostam de fazer, não tem esse trabalho como sendo uma constância, mas faz um tipo de trabalho. As casas espíritas que fazem isso anotam lá num caderno e se vier a notícia veio, porque tu não pode garantir. Notícia desencarnada. Aí tu vai dar notícia de animal que desencarnou. É fácil, é só fazer uma mensagem única assim, ó. Foi recolhido e foi aproveitado imediatamente para reencarnar. Isso serviria para todos os princípios inteligentes que desencarnaram. Você manter a ilusão que esse animal, esse princípio inteligente está no plano espiritual, é desconhecer o que está no livro dos espíritos. O que acontece com a alma do animal? São aproveitados imediatamente. Exceções, aquelas individualidades que por algum motivo, que não vamos citar quais aqui, até porque a gente não sabe todos, que são mantidos no plano espiritual para ajudar algum espírito, o seu dono em alguma recuperação. E isso como?
Por que eles não mantêm? Porque como não tem pensamento contínuo, eles não têm capacidade de, como homem, manter a forma do corpo espiritual. Então, o equivalente ao corpo que eles teriam no plano espiritual, que André Luiz chama de protoforma humana, eles não têm no pensamento contínuo, não mantêm aquela forma. Então, eles só são mantidos por um pensamento externo, de um ser que tenha pensamento contínuo. Então, você vê, falar em mediunidade nos animais é algo meio estranho ao conhecimento espírita. Agora, falar que ele sofre influência espiritual é outra coisa. Como o menino lá do Ghost, ele teve que, como ele percebeu que o gato percebia a presença dele, ele começou a instigar o gato. É como se ele estivesse chutando o gato para o gato ir para cima do outro. Mas não estava assim, vai gatinho, vai lá, chega perto daqui. Não existe isso por causa da condição do que não era mente a mente. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E a preocupação é exatamente porque no movimento espírita a gente começou a ver esse negócio assim de uma maneira que fica indelicado da gente falar assim, mas a gente tem que falar, porque não é achismo. A gente está falando do que a doutrina espírita coloca. Então, as pessoas que estão jogando isso para o alto é que tem que se garantir, então, e justificar por quê. Por que está fazendo? Porque ficou um negócio meio... para ajudar o encarnado. Não, ninguém ajuda ninguém com ilusão. Eu acho que é muito mais consolador você saber que aquele princípio inteligente imediatamente foi reaproveitado. E outra coisa, tem um filme bom que mostra isso, as 3 vidas do cachorro, 3 ou 4, sei lá, foram algumas vidas aí, que mostra exatamente isso, e que a gente percebe isso, que tem várias narrativas, inclusive uma de Chico, de você reconhecer num animal que chegou para você depois, aquele princípio inteligente que estava lá e que já teve o convívio, que é o final do filme, que agora já estraguei. Parece aquele cara que sai do cinema, né? O pessoal está na fila, saiu, o herói morreu no final, esculhamba tudo. Mas o filme mostra exatamente esse reaproveitamento e como há o reconhecimento no reencontro, que ele é muito mais de acordo com a misericórdia da lei, né? A lei de amor, do que você ficar inventando que ele foi atendido, está lá, está bem. Bom, por isso que a gente sempre fala, vamos estudar. 2 comentários rápidos. A gente tem um trabalho aqui na casa de notícias de desencarnados, pessoas, né? Os seres humanos. E já houve casos de sugestões de frequentadores nesse sentido. Mas por que não há de animais? Então, assim, você está respondendo o que a gente sempre responde, né? Porque a gente tem que ter honestidade de falar isso, esclarecer, para que as pessoas não fiquem iludidas. Então, a pessoa vem no centro espírita, a gente tem até falado muito disso, até um encontro que nós vamos fazer de medicina espiritual lá no Leão Denis em outubro, a sessão Atualidade vai falar da casa espírita e a medicina espiritual. Até porque a gente vê isso. O passe a gente sabe que é um instrumento, mas ele é o instrumento. A terapia espírita é muito maior. São os trabalhos, o estudo, tudo que a casa espírita proporciona para que a gente faça o tratamento da alma, que é o objetivo. Jesus é o médico das almas, não veio só para curar corpos. Então seria desonesto da nossa parte vender a ilusão de que a pessoa, ao entrar na casa espírita, não vai ter mais problema. A saúde dela vai ficar curada. Ninguém pode garantir isso. Vai tomar um passe que você está bom. A gente não pode, e às vezes a gente faz isso até de uma maneira inconsciente, quando no trabalho alguém tem algum problema, vamos lá no centro, vai tomar um passe. Até cuidado com isso, porque tu gera uma expectativa que a pessoa vai ficar curada. E a gente sabe que o negócio não é tão simples assim. Tem todas as condições do que causar a doença, a causa da doença é o espírito, tem o processo educativo. Então a gente tem que tomar um cuidado danado para a gente não gerar ilusão. Basta aqueles que já geram conscientemente ilusão nos outros.
para levar vantagem nisso. Então a casa espírita tem que ter um cuidado muito grande com esse negócio, e por isso que é esclarecimento, é estudo e é um trabalho contínuo. E outro comentário rápido, tem um livro clássico que infelizmente pouca gente lê, né? Do Ernesto Bozano. Eu estava procurando o nome que eu não lembrava, achei que Os Animais Têm Alma, que fala exatamente dessa influência material, é quase uma influência material, né? E ele separa, classifica casos, quando o animal percebe primeiro o espírito antes do ser humano, quando o ser humano percebe antes. Um cão, se não me engano, que estava se afogando e a pessoa percebeu que ele estava se afogando, e ele debate, né, como isso aconteceu. É um livro bastante interessante, um livro de uma época que o espiritismo era ainda uma ciência de pesquisa, praticamente, né, não era uma ciência estabelecida. Então, Os Animais Têm Alma, Ernesto Bozano. Eu procurei aqui, vi que inclusive já foi reeditado, tem capa nova, então deve ser fácil de achar, tá bom? Desculpe aqui a interrupção. Última rodada de perguntas. Luiz, essa pergunta ela não é diretamente relacionada ao tema, mas a gente entendeu que ela é tangencial porque dá a entender de que a pessoa está pensando na influência dos espíritos para essa vontade que ela tem. A pergunta então eu peço que você se foque nesse aspecto da influência, tá? Qual a visão do espiritismo em relação aos orixás? No momento, sinto vontade de frequentar esta casa, mas sinto carinho e respeito pelos orixás. Bom, a doutrina espírita respeita todas as religiões, todos os credos, né? Primeiramente, acho que isso é extremamente importante. A doutrina espiritualista, e no caso da nossa companheira, chama a atenção, essa influência, ela ocorre com muitos de nós. Alguns de nós teve origem nos seus trabalhos nas casas espiritualistas de Umbanda, né, e migraram posteriormente através do estudo para as casas espíritas. Muitas foram aquelas casas também que iniciaram com prática umbandista e se tornaram casas espíritas através do estudo. O estudo é extremamente importante e na observação, através do estudo, a companheira vai observar que, utilizando até o recurso de um livro de Manuel Filomeno de Miranda, né, dos trabalhos realizados nesses grupamentos que têm a finalidade, né, de socorrer companheiros que ainda estão intimamente ligados a todo esse conceito africanista. No que diz respeito a ser trabalhador ou não deste grupamento religioso, fica a escolha e livre arbítrio do companheiro ou da companheira. Porque nesse momento não posso, em nenhuma forma, né, dizer vá para tal lugar ou para tal lugar. Fica a critério, porque tem companheiros que estão intimamente felizes no catolicismo, no budismo, né, na Umbanda, no candomblé, onde for. E serve para nós a doutrina espírita, que é a que nos consola, que é aquela que nós elegemos para a nossa orientação como espírito imortal, né? Então, no que diz respeito aos espíritos, a influenciação, é importante que a companheira possa voltar seu pensamento, o companheiro ou companheiro, voltar seu pensamento a Deus, fazer uma prece fervorosa, não aquela prece dos lábios, mas aquela que parte do coração, do íntimo da alma, né? E pedir uma orientação. Essa orientação, ela muitas das vezes chega para nós como uma intuição, como
um direcionamento para este ou aquele lugar. Vejo que, no tempo devido, a companheira ou companheiro escolherá o local mais adequado para o desenvolvimento das suas particularidades espirituais, sendo ou não médium ostensivo. Caso percebamos pelas alterações súbitas de comportamento de um ente querido que este possa estar sofrendo uma obsessão, como proceder de maneira prática? O interessante é o de maneira prática. Vai depender desse grupamento, né, onde está esse companheiro, né? Da religião, eu acredito que esteja falando de um grupamento espírita, né? Ou que já se simpatize com o espiritismo. E também qual é o tipo dessa, não vou chamar de anomalia, mas vamos dizer o que ele está sentindo, o que está acontecendo. Ele está chamando de, ele apresenta, por gentileza? Não tem problema. Apresenta alterações súbitas de comportamento. E a primeira coisa é observar muito e conversar muito, porque nada garante que o que ele esteja passando seja em consequências de processos obsessivos, de influências espirituais, pode ser materiais, pode ser algum distúrbio causado, porque a gente fica cheio de milindres para falar, né, as coisas. Mas pode ser coisas causadas por uso de drogas, pode estar sofrendo bullying, não? Pode estar sofrendo assédio, assédio mesmo físico de outras pessoas. Tem que se conversar muito, observar muito, dar muito colo para essa pessoa, para que ela se sinta à vontade para se abrir e dizer o que é que está acontecendo com ele. Eu acho que isso é uma forma prática, não é, meu querido? É uma forma prática. Estar mais perto dessa pessoa. E se conseguir constatar, através de toda a conversa, e até perceber, porque às vezes a pessoa está precisando de um tratamento psicológico. E tem uma coisa muito séria que acontece conosco. Todos nós achamos que psicólogo é para, desculpe a palavra, mas maluco. Não, psicólogo é para que a gente não fique doente mental, não tenha problemas sérios de comportamento. Então, psicólogo é um ajuste na vida da gente. A gente precisa disso. Muitas vezes, a gente precisa mesmo de um psicólogo, de uma pessoa que a gente possa se abrir com mais facilidade, porque às vezes com um parente fica um pouco difícil. E faça junto um acompanhamento espiritual. Porque se for espiritual e ele tiver um outro comprometimento, o tratamento espiritual não vai tirar a vez do tratamento que ele precisa fazer com um médico, com um psicólogo, entendeu? Não vai. Ele vai ter que ter um acompanhamento das duas partes. Isso é muito importante. E muitos espíritas, às vezes, começam a perceber determinadas coisas e acreditam que só a casa espírita que vai resolver. Então, o tratamento espiritual que a casa espírita oferece, uma casa espírita segura, e tratamento médico, um acompanhamento médico, mais o acompanhamento familiar, a conversa, torna a dizer o aconchego da família, isso ajudam muito, muito a quem esteja passando por qualquer dificuldade.
Como reconhecermos que os pensamentos que temos são nossos ou são dos espíritos? Olha, os espíritos falam para a gente, está no livro dos espíritos mesmo, que é como se visse uma vozinha de terceiro. Tipo assim, ó, Paulo, não faz isso. Sugestão do espírito. Ou, quando é meu, eu estou assim, cara, eu acho que eu vou fazer isso. Então isso é uma regrinha, parece bobo, mas dá certo. Mas tem um negócio interessante, eu vou até ler a questão para eu dizer que é o que estou falando. Espera aí. Deixa eu achar ela aqui. 461. Como distinguir os pensamentos que nos são próprios daqueles que nos são sugeridos? Os espíritos falam assim, ó, quando um pensamento é sugerido, é como uma voz que vos fala. Paulo, não faz isso. Os pensamentos próprios são, em geral, os do primeiro impulso. De resto, não há para vós, isso é que é importante, grande interesse em estabelecer essa distinção. E, frequentemente, é útil não saber fazê-la. O homem age mais livremente, se assim for. Se se decide pelo bem, ele o faz voluntariamente. Se toma um mau caminho, só terá mais responsabilidade. Alguém já falou aqui no início que a gente costuma ser o seguinte: quando a gente dorme com 10 problemas e acorda com 1000 soluções, pô, eu sou bom mesmo, resolvo o problema até dormindo. Quando a gente tem um probleminha e dá zebra por uma resolução mal tomada, a gente fala que foi o obsessor. Então, cara, a gente terceiriza a culpa e absorve todo o mérito. Então a gente tem que entender o seguinte, não interessa. Porque mesmo se for uma sugestão para o mal, a gente tem falado isso aqui. Eu usei o livre-arbítrio para absorver aquilo e fazer. Da mesma maneira para o bem. Eu vou falar porque eu acho que muita gente tem esse problema, que eu tive até um determinado ponto, mas resolvi rapidinho também, que é o problema da mediunidade. Eu não tenho mediunidade exacerbada. A minha mediunidade é intuitiva e é uma intuição diferente, porque todo mundo que eu ficava com esse negócio, todo mundo falava assim, preparei uma palestra assim, chegou lá, saiu isso assim assado. Ai, meu Deus do céu, o meu negócio não é assim. Eu sento lá para preparar o estudo, eu dou uma olhada no estudo, fico ruminando aquilo e já me vem uma estrutura e dificilmente sai daquilo. E as pessoas falam assim, não, o espírito me intuiu. Eu não percebo isso. Depois eu fui descobrir um espírito desencarnado que falou para mim, falou assim, olha, teu negócio é assim mesmo. É como acelerar-se o pensamento, então parece que é o teu pensamento. E eu rapidamente percebo, o que interessa se é meu ou não é meu? Meu amigo, apareceu aqui e já passou a ser meu. Ué, divisão de propriedade. Eu vou ficar discutindo com o espírito da autoria? Então, porque a gente costuma falar isso, mas não aplica na prática. Quando a gente está fazendo um discurso, a gente não fala que o primeiro ouvido que escuta é o nosso. Isso é para alertar a gente de que quando a gente faz um estudo, ele é primeiro para a gente. E nós, como médiuns, aí eu estendo para o médium de passe, de efeitos físicos, a gente reclama, mas quem é o primeiro beneficiado é a gente. Porque quando você vai dar o passe em alguém, o fluido passou por quem primeiro? Cara, então olha só, tu está recebendo um montão de remédio, porque tu dá passe numa variedade de pessoas que estão com várias necessidades. E aquele fluido com aquela característica medicamentosa está passando por a gente. Então olha quantos medicamentos eu estou recebendo num trabalho de passe, que está passando por mim. Da mesma maneira, quando você senta para fazer um estudo, aquela instrução que você vai dividir posteriormente com os outros, foi dada primeiro para quem? Para o médium. Então não tem que reclamar e nem de ficar com aquele negócio de brigar por autoria. A gente não pode desconhecer que tem a influência, porque por incrível que pareça, isso é outro negócio que preocupa no meio espírita. Tem oradores que parece que acreditam que isso não é trabalho mediúnico, que quer cobrar por isso,
quer ganhar vantagem por isso, se coloca como estrela. O movimento espírita não precisa de estrelas, precisa de estacas, de pessoas que trabalhem e sustentem as casas. Então, aí você pergunta, se a pessoa exige isso, é porque ainda não entrou na cabeça dele o que é que significa a palavra médium. Porque esse é o troço mais claro que tem. Médium é intermediário de. Seria o mesmo absurdo do carteiro que te entrega o livro dos espíritos na tua casa querer ter autoria, só porque te entregou o livro. É a mesma coisa. Nós estamos sendo instrumentos do plano espiritual, seja qual trabalho mediúnico for. Mas parece que as pessoas estão tirando a mediunidade intuitiva, a mediunidade que está voltada para a divulgação doutrinária, da codificação. Porque as pessoas estão agindo como se isso não fosse trabalho mediúnico. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, nós que temos participação como dirigentes de casa espírita, como trabalhadores, e o público. Porque ambos têm culpa no cartório. Tem culpa o orador que se deixa endeusar, tem culpa os frequentadores, os ouvintes que endeusam, e tem culpa as casas que permitem e que não esclarecem esse tipo de coisa. Então, meu amigo, eu não sei, tem algumas coisas que eu falo assim, é esquisito a gente falar, porque, por exemplo, depois que eu falei negócio do animal, que eu pensei exatamente isso, vai que aqui tem esse trabalho. Não, eu estou te falando, vai que aqui tivesse, eu ia dar uma opinião que ia ser descortês com o trabalho da casa. A gente tem que respeitar o trabalho de cada um. Mas é a situação. É como o pessoal fala, que a saia justa. Né? Às vezes a gente vai fazer trabalhos em outras casas, eu sempre falo, porque eu sei que acontece, eu falo assim, olha, não me conta nada da casa. Porque principalmente quando se fala de mediunidade, de trabalho de casa espírita, geralmente são as coisas que as pessoas pedem para o assunto para falar. Geralmente você vai falar o correto, aí o que acontece? Parece que é recado para casa. Então, se o dirigente ou alguém que convidou começa a te falar detalhes, parece que vai até em cima da pessoa. Poxa, tu contou tudo, o cara deu recado para todo mundo. E não é isso. Por que é? É a atuação do plano espiritual, exatamente falando assim, vai, então como eu já sei que isso acontece, eu falo, não me fala nada. Quando a pessoa começa, não me fala nada. Depois da reunião a gente conversa. Aí depois da reunião vem aquela história. Ah, parece que foi, porque aqui acontece isso. Então a gente já sabe que o plano espiritual vai atuar assim. Então por isso que fica meio estranho a gente falar. Mas esse negócio do orador, a gente tem que falar isso. Porque se o negócio continuar assim, a gente não sabe onde vai parar. E a gente tem que preservar as nossas casas, preservar uma condição mínima de trabalho para que isso não vire um espetáculo. Porque tem casas espíritas que começaram a bater palma para palestra. Tudo bem, cada um faz o que quer. No Sul tem esse costume. A gente não sabe onde fica a cabeça. Porque tu imagina, tu acaba de fazer um estudo, aí a pessoa bate palma, baixa a cabeça e, eu não sei, tipo, querendo entrar debaixo da mesa. Porque não é show, a gente bate palma para show. Você, quando acaba, na sala de aula, quando a gente estudava, quando o professor acabava a aula, a gente batia palma. E pelo contrário, se fosse na hora do recreio, a gente saía correndo e ia embora. Quer dizer, não é para fazer isso na casa espírita. Pode. Sim. Claquete, alguns trazem claquete, a gente já viu isso. Exato. Exato. Tu vê, eu estou falando, eu nem sabia disso. Tu vê, é o risco que eu sei que eu estou correndo. Admite isso ou aconselha.
Lá na nossa casa aconteceu. Isso. Isso. É. Não, e a gente até respeita, ó. Isso, a gente até respeita as casas que fazem, mas a gente tem que falar que não é condizente. Lá na nossa casa aconteceu 2 vezes, assim, foi um constrangedor. Constrangedor. Mas isso que eu estou te falando. Olha, aí as casas ficam isentas quando acontece isso, que é inevitável. E até é uma situação desgastante, porque você avisa a pessoa antes. O que você vai fazer? Não chama mais, mas você já chamou a primeira vez e falou. Aí você fala assim: olha, aqui nós não temos esse costume de fazer isso assim, assim. Aí a pessoa chega no final da palestra, quem gostou bate palma. Rapaz, olha, e foi uma pessoa, essa pessoa, isso foi uns 4, 5 anos atrás ou mais, uma pessoa que estava vindo para a Bienal. E alguém falou: não, tem uma pessoa que está na Bienal. E abrimos lá para a pessoa fazer a palestra. E no final a pessoa sai com essa. Eu peguei, chamei ele lá no canto, porque eu era um dos responsáveis da divulgação doutrinária. Eu falei: está querendo me não falei, não pedimos isso para você. Eu vou orar para nós dois. Eu falei: não, ora por você. Por mim, nem quero que tu ore para mim, não. Que é uma situação assim. Outro dia também, há pouco tempo, foi um lá que começa aquele negócio de levanta, abraça o outro, faz isso. Caramba, isso é autoajuda, é um negócio. Aí numa casa espírita, por isso que a gente fala que é falta de estudo. As pessoas que fazem isso não têm noção do que está acontecendo no ambiente espiritual da casa. Principalmente lá no Leão Denis, quarta-feira, a reunião pública, que em paralelo, no andar de cima, tem o serviço de passos. Uma pessoa que faz um negócio desse na reunião pública não imagina o trabalho do plano espiritual, tanto nas salas de cura, quanto ali no salão. Olha a irresponsabilidade causada. Às vezes a pessoa não está nem aí, e aí é isso que a senhora está falando. É a falta de estudo, a falta de consciência, está esculhambando o ambiente fluídico da casa. Não é questão só de você falar: são radicais. Não, é o respeito ao trabalho do plano espiritual. Não é a condição de ser uma expressão humana porque satisfaz, gostou. Não, não é isso. É o desconhecimento do trabalho espiritual que está sendo executado naquela hora. Com o plano espiritual. É isso. É com o plano espiritual. Exatamente. E a falta de respeito que a gente denota ao fazer isso. Então, infelizmente, são algumas coisas que ou a gente começa a vigiar realmente, ou o negócio não tem repercussão. Mas você vê como corrigir isso, não é o não pelo não, mas é esse não e explicando o porquê. Porque talvez essas pessoas não estejam cientes do trabalho espiritual que está ocorrendo ali, da ambientação, do trabalho que dá para harmonizar as nossas cabeças todas. Tu imagina numa quarta-feira, que é o dia do passe, as pessoas vêm com a dor, vem todo mundo do trabalho daquele dia, e a espiritualidade, para executar o trabalho, tem que harmonizar isso tudo para poder atender. E a gente ainda vai colocar um fator complicador mais na história. Então, é meio estranho, mas é bom falar, né? Antes das considerações finais, só continue assim, com esse tipo de comentário, pelo seguinte: no passado, a casa, como toda casa espírita, ela evolui, né? E a gente já teve problemas muito maiores do que nós temos hoje, assim como todas as casas.
E houve uma época em que existia uma série de posturas na casa que a gente considerava muito errado. E um grupo do qual eu fazia parte trouxe o Divaldo aqui uma vez, e uma outra pessoa que eu não me lembro, mas também com bastante projeção. E a palestra, assim, a gente não orientou nada. A gente deu um tema que não tinha nada a ver com nada disso. E o Divaldo chegou aqui e atacou frontalmente uma questão que a casa enfrentava e nenhum de nós falou nada para ele. E o que aconteceu no dia seguinte? Eles acusaram as pessoas que defendiam aquela posição. Vocês pediram para o Divaldo. Imagina, nós pedimos para o Divaldo e encomendamos a palestra. Então, assim, como você falou, as coisas são direcionadas. Hoje, aquelas questões já estão no passado, né? A coisa evoluiu. E como Jesus disse, né? Nenhuma planta que meu pai não plantou vai vingar, né? Ela será arrancada. Então, é importante esse tipo de alerta. Apesar da exposição, a gente sabe a dificuldade que é, né? Depois a gente leva muita pedrada, mas é importante. Pedir para cada um 2 minutinhos, que a gente está bem atrasado, para encerramento, considerações finais. Eu ia pedir para vocês falarem um pouco desse encerramento, mas assim, em 2 minutos é difícil. Da importância também do culto no lar para essa manutenção do ambiente. Então, culto no lar, vamos começar logo pelo culto, fundamental para todos nós. Se o estudo sistematizado, se o estudo continuado na casa espírita deve ser a espinha dorsal da casa, o culto do Evangelho no lar para as nossas casas, para as nossas famílias é fundamental. Mesmo que não possamos todos comungar no mesmo momento, ou existem determinados antagonismos, é fundamental que possamos fazê-lo sozinho, ou se não sabemos, buscar a explicação, né? O culto do Evangelho no lar é um oásis na nossa vida, a possibilidade que nós temos de reunir ali nossos entes queridos do plano espiritual e do plano material, aqueles que se assemelham a nós, e manter o equilíbrio do nosso lar. E volto a frisar da importância do estudo sistematizado nas casas espíritas, não pode fugir de forma nenhuma disso. Esse capítulo 9 do Livro dos Espíritos, a quem fazemos referência nessa tarde, é um capítulo longo, bastante elucidativo. Aqui foi conversado de diversas situações sobre a influência dos espíritos, mas a gente faz o convite para que possam ler da 456 a 557, 101 perguntas e subperguntas, bastante elucidação. E vamos deixar aqui também nessa tarde uma referência interessante para aqueles que gostam de ler, Revista Espírita, de 1859, maio de 1859, Pedro Flamengo, tá certo? Flamenguista, mas era gente boa, tá bom? Então, Pedro o Flamengo, leiam essa história, vejam a conversação desse espírito, a sua transformação, não é? E como ele decide a fazer uma boa ação. Fantástico. Vai elucidar, vai amarrar tudo isso aqui. Vamos ficar surpresos. Aqueles que não puderem, acessem na internet a Revista Espírita, maio de 1859. Tá certo? Muita gente às vezes não conhece, mas vão ficar assim maravilhados com essa comunicação que foi dada, né? E transcrita por Allan Kardec na Revista Espírita. Nosso abraço, né, o nosso carinho a todos vocês. Deus os abençoe. Agradecendo a todos vocês o carinho. E falando um pouquinho do culto no lar, vou tentar ser o mais rápido possível. Uma família procurou o Chico Xavier, porque estavam passando por problemas muito sérios. Muitas desarmonias, muitas brigas, muitas doenças na família, e eles estavam muito preocupados. E aí foram procurar Chico Xavier atrás de uma solução. E Chico então consultou a Emmanuel, e Emmanuel deu a seguinte recomendação para a família: que fizessem o Evangelho no lar durante 6 anos. E que depois dos 6 anos retornassem para conversar com o Chico.
Todos ficaram muito admirados. 6 anos para melhorar uma situação. Estavam tão afrontados por tudo. Mas como tinha sido o Chico que falou, todos acharam melhor então seguir a recomendação. E assim fizeram. Quase no final dos 6 anos, eles foram pegos com um grande assalto na família. Entraram na casa deles e levaram uma joia preciosíssima que eles tinham. Era uma joia de família que já estava com ele há mais de 100 anos na família. Muito tempo. Era um diamante preciosíssimo. E aí, eles ficaram assustados. Mas durante esse tempo, eles observaram que a paz na família voltou, as doenças findaram, muita harmonia. A família parecia outra. Mas finda os 6 anos com esse grande roubo. Voltam a falar com o Chico. Chico, então, fala com Emmanuel. E Emmanuel conta a história do diamante, que quando o diamante foi retirado da mina, das paredes da mina, ele já causou a primeira morte. Então, que a cobiça por aquele diamante era muito grande ao longo dos anos e que estava manchado de mortes, muitas mortes, de pessoas que cobiçavam o diamante, né? Então, que o diamante foi retirado da família, porque esses espíritos estavam ainda apegados. Durante os 6 anos, alguns espíritos foram encaminhados, se deixaram tocar pelo Evangelho de Jesus e seguiram. Mas alguns, os mais renitentes, ainda ficaram grudados ao diamante. E aí, qual foi? O que a espiritualidade fez? O diamante foi roubado. Aí vocês vão perguntar, mas precisava? E aí, o diamante estava cheio de espíritos sofredores, coitados, né? Dos assaltantes. Aí, a cada um segundo as suas obras. E a nossa pergunta é: quais são os nossos diamantes que nós temos na nossa casa? Quais são? Briga, raiva, rancor. O que a gente traz? O que a gente precisa que seja tirado de dentro da nossa casa, que seja substituído por amor, por disciplina, por aconchego? Esses são os benefícios do Evangelho no lar. Esses são os benefícios de termos dentro da nossa família esse espaço semanal de conversa com Deus, conversa com Jesus, com a espiritualidade superior. A amiga da minha filha diz que não faz porque ela tem medo de chamar espírito para dentro da casa dela. Aí eu falei, caramba, alguém deve ter passado de forma errada. Porque quando a gente diz que os espíritos são convocados, são chamados a participarem, são aqueles que a família pode dar suporte através do Evangelho de Jesus. Deus não permitiria que entrassem espíritos que tirassem a paz, a afinidade. E aí o Evangelho cobre a todos com a sua paz. A gente quer deixar a todos o nosso carinho, o nosso respeito e o nosso muito obrigado. Bom, o benefício está claro. Vamos tentar passar o que isso significa em termos de mecanismo. A casa espírita, a gente está falando da ambiência fluídica. Os espíritos preparam os ambientes e cada casa, com sua característica, ela tem uma vibração própria. Por exemplo, as casas que têm o foco na divulgação doutrinária, o estudo. Então, se impregna nas paredes com esses fluidos de estudo. Os trabalhos de passe, trabalho de atendimento, cada um tem sua vibração característica. Mas todos têm uma coisa em comum, que é uma vibração equilibrada.
Então, quando se propõe fazer o estudo do Evangelho no lar, a gente está fazendo exatamente o quê? Tentando criar, pela elevação, pelo aquele momento de elevação dos nossos pensamentos, comunhão com Deus, com o Evangelho de Jesus, fazer uma, vamos dizer assim, uma esterilização no ambiente. É como se eu estivesse realmente purificando pelas vibrações que estão ali. Então, estou impregnando as nossas residências, o nosso lar, com aquelas vibrações. Então, eu construo uma defesa, que é o que a Casa Espírita tem, uma defesa vibratória, de dificultar a penetração de espíritos inferiores, de influências que possam atingir. A gente lembra, se eu não me engano, foi nos missionários, quando está se falando da reencarnação de Segismundo, ali, en passant, se chama a atenção para o aspecto do marido estava vindo acompanhado de espíritos inferiores e ele foi impedido de entrar na casa pela frequência vibratória proporcionada pela prece da esposa dele, que seria a futura mãe de Sigismundo. Então, é esse tipo de consequência da elevação do pensamento que vai fazer com que a casa tenha essa proteção. Agora, não adianta ficar orando de boca para fora, ou mesmo que na hora da oração você esteja sendo extremamente sincero, se não há uma mudança de resolução. Vamos simplificar o negócio. Não adianta eu chegar ali, naquela hora eu rezar para Deus, e quando eu for agir na rua, estou trabalhando com o demônio. Simples assim. Os espíritos caracterizam uma coisa para nós: trabalho na visão espírita é toda ocupação útil. E se fala assim, ó, o trabalho é uma prece diária. Trabalho nessa visão espírita. Então, se nós estamos cumprindo o nosso dever com consciência, sendo honestos no nosso dia a dia, trabalhando para o nosso benefício, benefício dos outros, aquilo ali é considerado uma prece. Não que isso substitua a prece, mas nós estamos em estado de prece. Nós estamos numa faixa de frequência vibratória muito próxima do plano espiritual, equilibrado. Então, não só as palavras, não só a intenção naquela hora, mas que eu esteja realmente atento e me propondo a uma modificação. Não precisa grandes coisas. Às vezes a gente fala assim, vamos nos equilibrar. Vamos dar também uma sugestão de literatura. André Luiz, Mecanismo da Mediunidade, Pensamentos e Ondas. Ele daria a situação da questão vibratória, e às vezes a gente fala assim, vamos fazer uma leitura, e a gente pensa, para equilibrar o pensamento, só uma leitura espírita. Não precisa ser. Qualquer obra edificante, qualquer obra de conhecimento, ele chama lá de estado de tensão pacífica, que você eleva o teu estado vibratório numa condição de você estar ali atento fazendo alguma coisa. Por exemplo, estou em casa fazendo uma comida, e a gente sabe o tempero da mamãe, é por quê? Fazendo com carinho, com amor. Estou fazendo uma atividade qualquer dentro de casa, se eu estou ali com atenção e voltando para um objetivo útil, eu estou elevando o padrão vibratório. Então, é a prece, mas secundada pela intenção do pensamento, pela ação. E agradecer o convívio de vocês nessa tarde maravilhosa para todos nós.